Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Hoje a nossa aula vai ser a revisão para a nossa última prova do bimestre 2020, segundo bimestre, né? Prova de encerramento do ano. A prova vai acontecer no dia 3/12 e eu vou passar para vocês hoje aqui os principais pontos que podem ser abordados na prova, tá? Então, vamos começar falando sobre cadeia de relacionamento, tá? Então, como eu comentei com vocês, eu não vou me aprofundar muito no assunto, até porque nós já vimos esse assunto, tá? Eu vou falar brevemente alguns conceitos, lembrando que todo esse material vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então, vamos começando aqui. Vamos começar falando aqui, recordando um pouco, né, do objetivo básico de uma cadeia de suprimentos, que é maximizar as sinergias entre toda a cadeia, tá? Então, ou seja, desde o meu fornecedor até que eu consiga atender o meu cliente final, meu consumidor final. Então, ou seja, é uma integração holística de todos os processos, né, do negócio, né? O que é uma integração holística? Significa envolver, integrar a totalidade, ou seja, levar em consideração todas as partes da cadeia de suprimentos e as suas relações, as suas inter-relações, né, entre uma e outra, aí, que uma vai ajudando, uma vai complementando a outra, tá? Então, todas têm seus papéis dentro do elo da cadeia de suprimentos e todas são importantes para que eu possa atender o meu consumidor final, beleza? Então, claro, o foco da cadeia de suprimentos, ela é sempre aí o cliente final, tá? Então, a gente tem que entender, como eu falei há pouco, todos os elos, né, dessa cadeia de suprimentos, ela tem a sua importância e devem trabalhar em sinergia, beleza? Se alguém perdeu aqui, sinergia é o seguinte, todas as empresas trabalharem, agirem da mesma forma para alcançar o objetivo, né, que é aqui o atendimento ao nosso consumidor final, beleza? E essa sinergia, ela só é possível, né, como se tiver nesses elos da cadeia, uma boa base de gestão de relacionamento efetivo. Ou seja, eu tenho que criar entre os elos dessa cadeia um ótimo relacionamento, né? Até porque um depende do outro, tá? Então, para que eu consiga entregar o meu produto, meu cliente final, para que eu consiga gerar valor, que o cliente veja valor nesse meu produto, que eu consiga reduzir custos, todos os envolvidos na cadeia de suprimentos, né, tem que trabalhar de maneira sincronizada, objetivando aí o mesmo resultado, tá? Que é atender o cliente da melhor maneira possível. Então, vamos entender um pouquinho aqui, só um instantinho que está chegando mais aluno. Eu falei muito aqui de relacionamento, né? Então, esse relacionamento entre todos os elos tem que acontecer da melhor maneira possível, tá? Então, como pode ser esse relacionamento entre essas empresas que compõem a cadeia de suprimentos? Vamos falar um pouquinho sobre esses pontos, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles né, vamos dividir aqui em vários níveis de relacionamento, tá? Então, quais são os relacionamentos, né, entre as empresas na cadeia de suprimentos? O primeiro relacionamento é o comercial, tá? Que são aquelas relações que são meramente comerciais entre empresas dependentes, né? De compra e venda. Então, essa é uma das relações. O outro é alguns acordos não contratuais. Isso é uma forma também de relacionamento. Alguns acordos informais para alguns objetivos comuns, tá? Por exemplo, aqui, né, o exemplo de formação de cartel, tá? Quem é que já não passou, já viu aí, né?
o preço da gasolina, ele é igual em todo e qualquer posto que você possa ir. Então, essa é uma das formas de relacionamento, tá? Não estou dizendo que é bom, só estou dizendo aqui quais são os relacionamentos que tem dentro da cadeia, beleza? Um outro relacionamento é o de acordo via licença. Então, ou seja, imagine você ter uma loja onde você quer expandir e aí você começa a formar franquias dessa loja. Então, esse é um outro tipo de relacionamento na cadeia de suprimentos. Um outro tipo de relacionamento são as alianças, tá? Onde empresas independentes, né, elas formam aí uma aliança de forma a complementar todo o processo e com alguns objetivos. Por exemplo, aqui tem-se, né, o exemplo claro de uma aliança entre companhias aéreas. Então, um dos principais motivos aqui os custos que envolvem, né, esse tipo de cadeia né, das companhias aéreas, o custo de manutenção, de operação, ele é muito grande. Então, essa é uma maneira que as empresas aéreas têm de baratear esse custo. Então, todas formam uma aliança, por exemplo, e eu tenho um poder de compra maior, tá? Consequentemente, eu consigo baratear o serviço ou, né, as peças, consigo fazer esse custo ser reduzido, porque todas as empresas se uniram e passam a comprar de um mesmo fornecedor, né, passam a adquirir serviço, né, de uma mesma fonte. Isso acaba barateando o serviço em comparação se cada uma procurasse aí um serviço independente. Tá? Então, essa é uma outra forma de relacionamento. Um outro ponto é as parcerias. Tá? As, algumas empresas, né, independentes, elas agem, né, na cadeia de suprimentos como se fosse uma mesma, né, uma mesma unidade de negócio, tá? De novo, imagine você, né, no exemplo aqui, um consórcio de condomínios na indústria automobilística. Então, a função básica desse tipo de parceria é você aí baixar os custos, né? Quase no mesmo sentido que as empresas de aviação. Então, um outro tipo de relacionamento é você fazer parcerias dentro da cadeia de suprimentos. Um outro ponto aí é a questão das joint ventures, né? Onde você tem participação mútua, né, nos negócios, geralmente via uma nova empresa formal, onde você envolve aí, né, novos investimentos. Então, você, a partir de uma empresa, você cria outras empresas, né, e consegue, com isso, numa mesma cadeia, criar empresas de um segmento diferente, mas ainda pertencente àquela primeira. Tá? Então, uma outra maneira é você criar joint ventures. Uma outra opção, e a gente falou, nós falamos bastante sobre esse assunto em um módulo específico, é a integração vertical. Então, ela envolve aí, né, a incorporação de alguns processos na cadeia por parte da empresa. Geralmente são fusão, aquisições ou crescimento, tá? Então, nesse caso aí, uma empresa que é proprietária, né, de todos os ativos e recursos da cadeia de suprimentos. Imagine que você tem aí, quando a gente fala de fusão ou aquisição, se a gente olhar aí a Ambev, né, ela, uns 10, mais ou menos, uns 10 anos atrás, então o que ela fez? Ela começou a comprar aí todas as outras cervejarias pequenas, né? Então, o que ela ganha com isso? Ela começa a fazer uma integração vertical, onde ela começa a comprar várias empresas do mesmo segmento, tá? Com isso, né, ela aumenta aí o seu poder de penetração no mercado, ela aumenta o seu poder de compra e de negociação, beleza? Então, esse é um outro tipo de relacionamento. Só mais um instantinho, que está chegando mais aluno. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre comportamento da cadeia de suprimentos, tá? Então,
as informações, né, no decorrer dessa cadeia de suprimentos, assim como toda comunicação, ela pode, né, sofrer aí algumas distorções, beleza? E a gente sabe que, né, esses ruídos, né, que existem aí dentro de algumas situações onde você começa a envolver vários parceiros, e a cadeia de suprimentos ela é composta por vários parceiros de negócio, né, desde a matéria-prima até a entrega final. Então, além de produtos físicos, né, muitas informações são trabalhadas ao longo da cadeia de suprimentos. E a gente sabe que essas informações, a comunicação, ela pode sofrer aí, né, alguns ruídos, algumas distorções, né, com relação à previsão, com relação a não se conhecer direito a demanda desse produto. Então, ou seja, várias informações elas podem ser distorcidas ao longo do tempo, tá? Só que, além disso, também pode sofrer distorções por falta de colaboração ou, muitas vezes, falta de compartilhamento dessas informações, beleza? Ou, pior ainda, informações erradas, né? Principalmente com relação à previsão de demanda, tá? Então, essas situações, elas acabam, né, trazendo aí uma certa, né, distorção nessas informações e que levam aí o famoso efeito chicote, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né, esse efeito chicote, tá? Então, por causa de certas práticas correntes, a informação ela acaba sofrendo uma alteração na demanda, e essa alteração dessa demanda, essa informação, acaba não chegando ou chegando em tempo que não se consiga corrigir, né, essa alteração na demanda, e eu acabo, por esse motivo, produzindo algo além do necessário, tá? Então, ou seja, o que vem a ser, né, entrando um pouquinho já no detalhe do efeito chicote, essa dificuldade em se estabelecer uma demanda, ou, né, que existe uma demanda, ela contribui para que seja criada aí uma incapacidade de se estimar a demanda, tá? Então, essa incapacidade, ela vai se propagando, ela vai se multiplicando, né, em todos os elos, em todas as empresas da cadeia, e o que vai influenciando, dependendo do ponto, né, que essa informação chegue, nos níveis de estoque dos produtos envolvidos, beleza? Então, a gente vai entender um pouquinho aqui, no detalhe, como é que funciona, como é que essa previsão de demanda não correta, ela afeta os outros elos da cadeia com relação a fazer estoques, né, em demasia. Então, imagine aqui, deixa eu só mais dar a referência do efeito chicote. Então, esse fenômeno, né, referido aí como efeito chicote ou chicoteamento, ele é resultado da diferença entre a demanda realmente necessária, ou seja, a demanda que o meu mercado está exigindo, a demanda que meu consumidor está exigindo e a prevista, tá? Então, como é que funciona? Então, imagine aqui que lá na ponta, tá? Vamos fazer aqui essa percepção dentro da cadeia de suprimentos. Imagine que lá na ponta, eu tenho uma demanda por produtos acabados, beleza? Então, a minha demanda é essa aqui, tá? Só que essa informação acaba não chegando corretamente aqui no distribuidor, que continua trabalhando com a demanda incorreta. Consequentemente, essa demanda incorreta acaba sendo passada para o fabricante, que ao invés de trabalhar com essa demanda, trabalha com essa demanda e ainda coloca, né, um pouquinho mais, né, um estoque de segurança, vamos dizer assim, e veja que
Esse é o chamado efeito chicote dentro da cadeia. Uma demanda que ela foi diminuída, que a informação ela não passou para o distribuidor, que continuou trabalhando com uma demanda um pouco maior, que por sua vez também não avisou o fabricante, que aqui também trabalhou com uma demanda um pouco maior e aumentando até um pouco mais o estoque, né, para garantir um estoque de segurança, e o fornecedor, por sua vez, né, a demanda de matéria-prima, que também não chegou para ele, que diminuiu, ele ainda continua trabalhando, né, com o estoque, como se a demanda aqui na ponta não tivesse diminuído, e ainda aumentando um pouco mais o estoque aqui de segurança. Tá? Então, quando a gente fala aqui que... deixa eu pegar aqui. Então, quando eu falo que isso influencia, tá, a incapacidade de se estimar a demanda, né, ou de passar essa informação, ela acaba se propagando para todas as empresas e influencia aqui, ó, nos níveis de estoque, tá? Porque essa demanda caiu, não foi repassada para cá, essa informação, e o distribuidor, para conseguir atender a demanda, ele tinha sempre um estoque a mais, e aí ele repassa essa informação erroneamente, né? Porque não teve essa daqui. E assim sucessivamente, todos os zeros da cadeia, até chegar lá no fornecedor, né, que fornece a matéria-prima, ele continua fornecendo os produtos no nível de estoque que ele sempre teve acostumado a fazer. Então, essa informação não foi passada pela cadeia, por esses zeros da cadeia de suprimentos, né, o que acaba aí gerando esse efeito chicote. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha quais são os principais efeitos e comportamentos, né, e causas para o efeito chicote. Então, a gente tem aí a atualização da previsão da demanda. Então, esse é o ponto principal. Então, apesar do termo atualização, é correto afirmar que a falta, principalmente a falta de atualização de informação a respeito da demanda, pode levar ao efeito chicote. É o que a gente vê nesse exemplo aqui, tá? Então, a falta de atualização, provavelmente, para eu manter, né, os meus estoques nesse nível, a minha demanda ela era outra. Só que essa demanda ela mudou. E aí, pela falta de atualização, toda a cadeia continuou trabalhando como se a previsão, se a demanda ainda estivesse alta. Então, essa é uma das principais causas do efeito chicote, beleza? Na verdade, é a não atualização, tá? Outra coisa que pode acontecer é o inverso também, tá? Então, vamos supor, vou voltar aqui. Então, vamos supor que essa demanda ela fosse altíssima, beleza? Se essa demanda estivesse aqui, consequentemente, imagine que essa demanda ela passou a ser essa daqui, tá? Tragam essa curva de demanda para cá. Se eu mantiver o abastecimento nesse nível, não dá. Veja, aqui eu já tenho, eu vou manter, se o distribuidor me entrega essa quantidade de produto, não me atende. Vai ficar faltando entregar esse gargalo aqui, tá? Então, veja, tanto a atualização, né, ou a falta de atualização da demanda implica em eu ter estoques demais ou falta. Então, ou seja, eu tenho que atualizar a minha previsão de demanda. É um dos principais pontos aqui. Então, o que eu consigo aqui, né? Então, eu tenho... Como é que eu faço, né, para que eu possa minimizar esse efeito aqui? Eu tenho utilizando técnicas mais apuradas na previsão de demanda, então olhar tendências, fazer pesquisa de mercado, tudo mais. Tem que ter a colaboração e participação das empresas na previsão e planejamento de demanda. Por quê das empresas, né, essa colaboração? Porque é um elo totalmente gigante, né? Nós temos aí até chegar o fornecedor, o cliente final, né? Fornecedor, distribuidor, fabricante, né? Matéria-prima e assim por diante. Então, tem que existir uma colaboração dessas empresas na previsão de demanda. Até que
fala assim, olha, eu não consigo atender essa previsão. E aí eu tenho que buscar um outro parceiro. Então, essa colaboração e participação, ela tem que ser muito, muito bem afinada. Um outro comportamento é utilizar tecnologia de informação para uma comunicação mais rápida e efetiva. Então, tecnologia, quando a gente aplica tecnologia, principalmente online, né, eu volto a falar do exemplo lá do supermercado, eu não preciso, quando alguém está bipando o produto que eu passo no caixa, eu não preciso de alguém avisando o fornecedor que está acabando. Né? O próprio ato de você, né, da pessoa passar o leitor de código barra no produto, já está informando o fornecedor o quanto está saindo, que produto que está saindo. Tá? Então, investir em tecnologia para que essa comunicação, para que essa informação seja mais rápida e efetiva, é um dos pontos que eu tenho para minimizar o efeito chicote. O outro é a redução do lead time, né? do tempo que eu tenho para fazer essa operação. O outro é o jogo de racionamento e falta. Então, ou seja, quando a demanda pelo produto excede a oferta. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, gera escassez. Nesse caso aqui é o contrário, tá? Onde aí a minha demanda ela é muito mais alta do que o produto que eu tenho para oferecer, beleza? Então, nesse ponto a gente chama aí de jogo de racionamento e falta, beleza? O outro é acúmulo de pedidos, tá? Então, muitas empresas ainda, erroneamente, tá? Buscando aí economia em escala, realizam suas compras em grandes lotes, tá? Mas isso muitas vezes é uma ilusão, porque imagine você faz uma compra muito grande aí de, né, um produto X, por exemplo, onde você, pegando o exemplo aqui do livro de vocês, então imagine que a demanda do componente X, por exemplo, é de 1.000 peças no mês, tá? Só que a área de compras, né, a área de suprimentos, para ter um ganho no frete, né, um desconto a mais, tal, resolve fazer uma compra de 5.000 unidades. Então, ou seja, eu vou ter aí estoque para 5 meses de produção, beleza? Esses números, né, essas quantidades, elas podem ser atendidas pelo fornecedor como sendo a demanda mensal, por exemplo. Então, o fornecedor pode entender que aquela compra que você fez, né, para aproveitar o preço ou não, ele pode entender que a sua demanda, que era de 1.000, passou para 5, beleza? Então, ou seja, esses números podem ser entendidos pelo fornecedor como a sua demanda mensal, que passou de 1.000 unidades, que pode ter passado para 5. O que ele pode fazer? Ele pode aumentar aí, né, a quantidade de produtos fabricados, beleza? Então, e aí vai acabar gerando uma necessidade falsa, tá? Então tem que ter muito cuidado quando for fazer esse tipo de compra em escala, de avisar o fornecedor que, olha, a minha demanda ela não mudou, tá? Eu só estou aproveitando, sei lá, eu tenho um dinheiro em caixa aqui e esse produto é um produto que sempre sai, eu não vou perder, eu só estou aumentando essa compra, mas a minha demanda continua sendo de 1.000 unidades. Então, ou seja, eu vou deixar de comprar durante 5 meses, porque agora tem estoque para 5 meses. Porque se você não avisa, se isso não fica bem claro, o que acontece? Eu posso falar o seguinte, nossa, ele comprou 5.000, mês que vem ele vai comprar ou mais 5.000, e eu começo a produzir, tá? Pode não parecer muito lógico, mas isso às vezes acontece. Tudo por quê? Por falta de informação, de conversar, beleza? Outro ponto, flutuação do preço e promoção. Então, quando o preço, né, de um produto é baixo, o que acontece? O consumidor tende a comprar mais. Ele compra mais do que ele precisa, compra mais do que é necessário. Isso acaba gerando também, erroneamente, uma informação do tipo
olha, o produto está vendendo bastante, aumentou a demanda desse produto, vamos começar a produzir mais. E às vezes não foi, às vezes não é isso, às vezes é um produto que entrou em promoção, ou, né, ou baixou-se o preço por algum motivo, e eu comecei a consumir, comprei mais do que eu preciso, né? E aí o que acontece? Quando o preço desse produto volta ao normal, o consumo dele tende a voltar ao normal. O comportamento de consumo, ele tende a voltar aos níveis, né, normais antes de uma promoção. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto da cadeia de suprimentos, que vocês têm um trabalho para entregar sobre isso, né? Então, o prazo se encerra hoje. Até meia-noite eu estou recebendo os trabalhos. Depois da meia-noite eu não recebo mais. Beleza? Então, assim, tem lá no grupo. Hoje eu recebi mensagem do pessoal perguntando que trabalho que era para fazer. Que não estava sabendo, beleza, mas está lá no grupo e também está gravado nas nossas aulas aqui. Tá? Então, quem não fez ainda, esse tempinho que a gente vai ter aí, então vocês terminem. Se tiver dúvida, perguntem, mas eu só aceito até hoje. Beleza? Vamos lá. Projeto da cadeia de suprimentos, tá? Outro ponto que impacta diretamente na estratégia, né, de um projeto é a questão do shelf life, né? O que é isso? É a validade, é a vida útil do produto, tá? Então, ou seja, todo produto, a maioria deles tem aí uma data de validade, um tempo útil. Então, ou seja, aqui tem um exemplo aqui, né? Imagine um iogurte que passa, né, todo o processo de fabricação e ao final da sua embalagem ele recebe lá uma data correspondente à fabricação e ao tempo de validade para o consumo, beleza? Então, esse tempo pode ser de semanas, meses ou até anos, depende do produto. Então, após esse prazo, o produto ele não pode ser mais consumido, tá? Porque a sua integridade já foi comprometida, tá? Podendo até causar alguns males aí para quem vier a consumir, tá? Então, quando se monta um projeto de cadeia de suprimentos, eu tenho que conhecer quais são os produtos, o que eu preciso para mantê-los em condições ideais e assim por diante, beleza? Então, aqui só para a gente exemplificar, né, um exemplo fácil, ninguém quer ter na geladeira um queijo nessas condições, beleza? Então, não dá, certo? E aí o seguinte, além do entendimento, da análise, da estratégia, né, dos produtos, de você entender quais são as variáveis que impactam nessa cadeia de suprimentos, vamos ver um pouquinho aqui algumas decisões, né, que você tem que levar em conta quando for montar aí um projeto de cadeia de suprimentos. Então, primeiro, sobre a estrutura, né, da cadeia e quais os processos cada estágio vai realizar. Então, dependendo do teu produto, você tem que ser um ótimo conhecedor de todo o processo que ele passa. Vamos entender aqui, vamos pegar um exemplo que eu coloquei aqui, vamos dizer aqui que essa é uma empresa de móveis, né? Você vai começar, vai fazer uma estrutura para gerenciar, para comercializar móveis. Então, você tem que entender que, né, na madeira, ela, né, sai de algum lugar. Existem, para falar em madeira, existem algumas leis ambientais que você tem que seguir. Então, você tem que saber, entender em cada parte aqui do processo, qual estágio que ela vai passar e o que vai acontecer com esse produto. Se existe algum tipo de transporte especial, se existe algum tipo de acondicionamento, se existe algum tipo de legislação que você tem que seguir. Então, você tem que entender, quando você quer montar uma cadeia de suprimentos, né, entender todos esses passos, né? Se você vai transportar por aéreo, terrestre, marítimo, tá? Então, tem que entender quais são as minhas redes de varejo, quem é o consumidor adequado para esse tipo de produto, é o consumidor A, B, C, né? Que tipo de consumidor, qual é o perfil que consome. Então, tudo isso você tem que entender, beleza?
estratégias da cadeia de suprimentos. Tá? Então, como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer a transição entre todos esses elos da cadeia até que chegue ao meu consumidor? Tá? Como é que vai ser a minha estratégia de marketing, de produção, de venda? Né? Então, eu tenho que montar toda a estratégia da minha cadeia de suprimentos. Um outro ponto é locais e capacidade das instalações. Então, onde eu vou construir? Vai ser no centro? Vai ser mais afastado? Vai ser perto de rodovias? Né? Qual é a capacidade? Então, qual é a minha demanda? Qual é o meu público? Então, a instalação que eu estou atende a essa demanda? Atende a esse público, a essa quantidade de produto mês? Então, eu tenho que ver onde eu vou ficar, qual é o local, se vai ser mais perto do centro ou não, e a capacidade dessa minha instalação. Você tem uma demanda de venda sei lá, mil peças de um produto mês, e a minha instalação, a minha capacidade produtiva é no máximo de 800 peças, né, por mês, eu tenho que dar um jeito de falar, como é que eu vou produzir mais 200? Porque a minha demanda é de 1.000 e a minha capacidade é de 800. Então, o que se faz? Contrata mais pessoas, compra-se mais máquinas, trabalha em um segundo, terceiro turno. Então, você tem que pensar em tudo isso. Produtos a serem fabricados ou armazenados em vários locais. Então, ou seja, eu tenho o produto, e aí? Eu vou fabricar e eu vou armazenar onde? Aqui mesmo na empresa que eu produzo, eu vou alugar um armazém para isso, eu não quero ter estoque, eu só vou produzir se tiver vendido. Então, essa estratégia você tem que ter também, dos produtos que serão fabricados, quantos produtos, como serão fabricados por demanda puxada ou empurrada, vai ser armazenado aqui, como é que eu vou armazenar, eu preciso de alguma estrutura diferente para armazenar o produto ou não. Então, isso você tem que pensar também. O meu produto requer uma estrutura refrigerada, congelada, ou não. Eu posso armazenar o meu produto em céu aberto. Então, tudo isso você tem que pensar, tá? Dependendo do produto, da característica dele, eu posso armazenar ao ar livre, por exemplo, tá? Dependendo do produto, não, tem que acondicionar, tem que proteger da umidade e assim por diante. Claro, não pode faltar qual é o meio de transporte que eu vou usar para fazer com que o produto chegue ao meu cliente, para fazer com que a matéria-prima chegue até a fábrica. Então, qual é o meio de transporte? Ou quais são os meios de transporte que eu vou utilizar? E sistemas de informação, tá? Então, qual é o sistema que eu vou usar para gerenciar essas informações? Sejam elas produtivas, sejam elas de vendas, informações financeiras, informações contábeis. Eu tenho que gerenciar com algum sistema de informação, tá? Esquece Excel, tem que ser um ERP aí, beleza? Então, qual é o sistema que eu vou utilizar? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá de boa? Tá tranquilo? Tudo certo até aqui? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a elaboração e implantação. Então, a gente já viu, né, brevemente, o que a gente tem que fazer para montar uma cadeia de suprimentos, tá? E para quem ainda não fez, basicamente o que eu falei aqui, tá? Ele já é o início, né, o grosso do trabalho que vocês têm que fazer para me apresentar hoje. Espera só um instantinho que eu vou tomar um... Beleza, vamos lá. Então, ok. Quais são as dificuldades para se implementar, né, um gerenciamento da cadeia de suprimentos?
beleza? Vamos citar alguns aqui que levam ou que podem, né, levar ao insucesso no gerenciamento da cadeia de suprimentos, beleza? Primeiro, falta de conhecimento dos custos da empresa. Então, muita gente se aventura a fazer alguma coisa, mas não tem a menor ideia ou não fez o levantamento adequado dos custos, tá, daquela empresa, beleza? Então, primeiro, conheçam os custos. Um outro ponto, incompatibilidade de processos entre os integrantes da cadeia. Então, ou seja, nós falamos que os integrantes da cadeia de suprimentos, eles têm que andar, eles têm que pensar, eles têm que trabalhar da mesma maneira, tá? Ou com o mesmo pensamento. Então, imagine que você tem um parceiro na sua cadeia de suprimentos, onde o processo que ele faz é incompatível com o resultado de um processo que um outro parceiro entrega. Né? Não vai casar, não vai dar certo. Então, eu tenho que saber se todos da minha cadeia de suprimentos, se eles conhecem os processos, se eles são compatíveis, se eles conversam entre si, porque senão o resultado do seu produto final, quer dizer, não vai ter resultado. Então, você vai ter um insucesso aí. Então, vejam se os processos entre os integrantes da cadeia de suprimentos são compatíveis. Outro ponto, diferentes sistemas de informação. A gente se depara às vezes, imagine que você, vamos pegar o exemplo de novo lá do supermercado. Eu tenho lá um fornecedor de um supermercado, né? Na verdade, não, né? Às vezes, mais de 1.000 fornecedores, porque, né, a gente pega aí um hipermercado, se vende de tudo. Né? Então, existem lá centenas de fornecedores diferentes que entregam os produtos. Certamente, esses centenas de fornecedores, eles têm aí suas centenas de sistemas de informação. Só que o sistema de informação, né, da rede, né, do hipermercado, ele é um só. E ele tem que conversar com vários sistemas dos fornecedores. E pode ser que alguns dos fornecedores, o sistema não é compatível, né, de informação para ter essa troca de informação online com os fornecedores. Tudo bem, vamos lá, de 100, 98 são compatíveis e 2 não, dá-se um jeito de atender esses 2 que não são compatíveis. Agora, ao contrário, não dá. 2 são compatíveis com o sistema de troca de informação e 98 não conseguem trocar informação, em algum momento o supermercado vai ter ruptura de produtos. Porque a informação demora. Eu preciso de alguém tabulando, de alguém contando, mandando um e-mail para o fornecedor, para ele fazer o pedido, sendo que se eu tenho esse sistema integrado, a informação ela é online, beleza? Então, diferentes sistemas de informação também causam aí um insucesso para você implementar uma cadeia de suprimento, para você fazer esse projeto. Um outro ponto é aplicação de tempos necessários para a implementação. Então, você às vezes não tem tempo para você implementar para você implementar esse projeto. Eu preciso de tempo para executar, para testar, para corrigir alguma rota, se possível, tá? Então, ou seja, tudo isso tem que estar muito bem desenhado. Eu tenho que ter tempo hábil para fazer isso, tá? Senão, eu já vi algumas implantações onde não se tinha o tempo hábil de fazer testes, de fazer montar cenários e do tipo, não, vai assim mesmo que vai dar certo. Pessoal, a maioria das vezes, né, para não falar todas as vezes, não dá certo, tá? Então, tem que ter aí tempo necessário para fazer essa implantação. E essa daqui, né? Expectativa versus
realidade, tá? Então, ou seja, às vezes cenário, às vezes eu monto expectativas que, né, aquela cadeia vai ser daquele jeito, tudo lindo e maravilhoso, e não é. Então eu tenho que ter muito bem o pé no chão para, né, entender aí o que é sonho e o que é realidade, tá? Então, cuidado com expectativas muito exageradas, que talvez a sua realidade seja essa daqui e não essa daqui. Beleza? Vamos lá para um outro ponto. Estrutura organizacional. Dentro de um projeto, eu tenho que ter essa estrutura. Eu tenho que saber para quem eu respondo, quais são os meus times, quais são os meus parceiros, tá? Quem é a minha liderança. Eu tenho que ter essa estrutura, porque senão vira uma bagunça. Então, ninguém responde para ninguém, ninguém, né, respeita ninguém, ninguém consegue cobrar ninguém. Eu tenho que ter essa estrutura e bem definida, beleza? Um outro ponto é entender a cultura organizacional. Como é que a empresa trabalha? Quais são os valores, né? O que ela acredita? Eu tenho que conhecer isso da empresa. Eu tenho que entender, né, e disseminar essa cultura organizacional entre todos os níveis. Esse aqui é importantíssimo, pessoal. Medidas de desempenho e critérios de avaliação e remuneração. Então, aqui eu tenho que ter muito bem definido como é que eu vou medir, tá? Quais são os critérios que eu tenho de avaliação? Quais são os critérios para remuneração? Então, a pessoa vai ser remunerada por desempenho, vai ser remunerada por mérito. Então, eu tenho que ter esse tipo de medida, esses tipos de indicadores, beleza? Vamos lá. Outro tópico, outra seção, parcerias e técnicas colaborativas, tá? Então, quando a gente fala em proposta de desverticalização, tá? A gente vai se deparar aí com o termo outsourcing, beleza? Então, o que significa isso? Significa que eu vou utilizar nos meus processos para fazer, né, o meu produto ou prestar o serviço, eu vou utilizar terceiros, né, que podem ser outras empresas ou podem ser pessoas, né, externas à empresa. Então, ou seja, eu contrato alguém, tá? Não, essa mão de obra, ela não é interna minha, eu contrato alguém de fora, tá? Por isso que chama outsource, beleza? Então, existe um planejamento para isso também. Algumas atividades, algumas empresas fazem nessa modalidade. Outras atividades, algumas empresas não fazem, não gostam de fazer, beleza? Então, ou seja, por que se utiliza esse tipo de recurso? Para manter aqui, para os gestores concentrarem, né, toda a atenção nas áreas de negócio da empresa, né, aquelas áreas que têm uma relevância estratégica maior, e deixam as outras áreas para empresas que são especialistas naquilo, mas não nos negócios da empresa, tá? Na parte estratégica, na parte de diretoria, na parte de gerenciamento, na parte de condução dos negócios da empresa, beleza? Então vamos lá. A questão, né, a visão de outsourcing, ela não se limita ao que o pessoal chama só de terceirização, beleza? Então ela envolve aí uma questão. Então ela envolve aí toda uma questão. Pessoal, travou para vocês aí? Travou, mas agora tá normal.
Tá, beleza. Aqui deu uma travada aqui também. Então, vamos lá. A visão de outsourcing, ela não só está ligada com relação à terceirização, tá? Ela também envolve aí a opção por uma relação de parceria e principalmente de cumplicidade com um ou mais fornecedores da cadeia produtiva, tá? A terceirização, ela tem assim a sua relevância, o significado apenas como aí um negócio, tá? Ou uma decisão operacional. Então, ou seja, o outsourcing ele envolve a desverticalização, que é assim, atividades internas para pessoas que são especialistas, né? Para empresas externas que são especialistas nisso. A logística, ela tem muito disso, tá? De essas as atividades logísticas serem desenvolvidas por especialistas. No caso aí, os operadores logísticos, tá? Que fazem todo o trabalho de recebimento, de conferência, de armazenagem, alimentação de linha de produção, armazenagem do produto acabado, separação do pedido, né? Chamar a transportadora, embarcar, entregar. Veja, essas são atividades que, para algumas empresas, essa não é uma atividade principal da empresa. Então, imagine que a tua empresa, ela é especialista na produção de drones, beleza? Só que é o seguinte, você não é especialista em fazer todo o recebimento das matérias-primas, dos componentes, fazer o controle de estoque, fazer inventário, separar o item para mandar para o cliente. A sua empresa ela é especialista na fabricação, é especialista na criação, no desenvolvimento de novas tecnologias, né, para os drones, está todo momento lançando produto diferente, produto novo, inovador. Então, a logística que ela faz, ela contrata um operador logístico que vai fazer essa manipulação para ela, beleza? Então, não é aí, ó, a atividade chave da empresa fazer logística. Então, o que ela faz? Ela contrata, ela desverticaliza essa operação, beleza? E por que as empresas usam, né, essa questão do outsourcing nos seus processos? Vamos dar uma olhadinha. Por quê? Primeiro, pela parte financeira, tá? Pode ser bem mais barato eu ter aqui parceiros, né, um operador logístico fazendo as minhas operações, do que eu ter todo um time de colaboradores que eu vou registrar, que eu vou ter que gerenciar a falta de um ou outro. Não, eu vou ter que pagar aí direitos trabalhistas, eu acabo tendo aí, eu posso até ter um passivo trabalhista, tal, que se eu contrato uma empresa, um operador logístico, eu não tenho esse tipo de problema. Tá? Todas essas, vamos dizer assim, essas possíveis, esses possíveis acontecimentos ficam por conta do operador logístico. Então, por exemplo, vai entrar um cara de férias, né? Ou faltou uma pessoa, o operador logístico, dependendo do contrato que é feito, ele tem que repor outra pessoa. Se você tem esse cara registrado e ele falta, você não vai contratar uma pessoa para suprir um dia. Dependendo do contrato que você faça com o terceiro, né, com o seu parceiro aí logístico, ele tem que, na falta de um colaborador, ele tem que trazer outra pessoa. Não pode ficar descoberta a tua operação. Tá? E outras condições que você pode colocar no contrato. Então, isso acaba ficando mais barato para você do que administrar todo um corpo de colaborador efetivo dentro da tua empresa. Beleza? Um outro ponto bastante importante é o know-how, é o conhecimento técnico que se tem da operação. Voltando ao exemplo da empresa que fabrica drones, o know-how dessa empresa é a fabricação, é o desenvolvimento, é a criação desses produtos. Toda a parte de manipulação dos componentes, né? Eu não tenho esse know-how. Então, um operador logístico já tem. Então, um outro ponto aí é a questão do know-how, é o conhecimento técnico, tá? Que eu tenho sobre aquele tipo de atividade. Então,
são esses dois pontos aí, tá? Mas a gente pode ter também nos dois casos, onde ambos, né, esses critérios estão presentes, tanto aí a parte financeira quanto o conhecimento, beleza? Então, como exemplo aqui, uma empresa varejista que vende móveis e eletrodomésticos, né? Então, ou seja, qual o seu nível de conhecimento ou experiência na logística e armazenagem e distribuição desses produtos? Meu, não tem. Ela é uma empresa que ela compra e vende móveis e eletrodomésticos, tá? Então, quando a gente fala de móveis e eletrodomésticos, existe aí uma complexidade na armazenagem e na distribuição desses produtos. Então, eu tenho que ter bastante cuidado, eu não posso armazenar de qualquer maneira, a armazenagem, né, de eletrodomésticos ou de móveis requer mais espaços, requer equipamentos específicos de movimentação. Então, a empresa que é varejista, ela quer saber de comprar e vender. Essa armazenagem, essa logística, essa distribuição, ela contrata alguém que é especialista nisso, beleza? Então, ou seja, ela quer manter o seu know-how, o seu conhecimento naquilo que ela faz de melhor, que é vender os produtos, beleza? E ela passa a se preocupar né, com armazenagem e distribuição, que não é o forte dela, então ela passa aqui para outra empresa que é mais especialista em tratar esse assunto. Vamos falar agora sobre estratégias e desempenho, tá? Então a gente tem aí como uma das principais ferramentas que vocês devem saber, que vocês de logística devem conhecer, não só de logística, tá? Mas porque indicador a gente consegue implementar em qualquer tipo de atividade, tá? Mas é uma ferramenta onde eu vou conseguir mensurar e avaliar os resultados, né? Em comparação com as metas, né, que foram propostas, né, para cada tipo de atividade, tá? Então tem aqui como exemplo, imagine aqui você sendo aí um piloto de avião e você não tiver como indicadores, não tiver como visualizar, como avaliar, como mensurar alguns resultados. Então você está aqui praticamente num voo às cegas. Agora você imagine você aqui num avião onde, né, aqui eu tenho vários indicadores, tenho vários medidores, né, vários indicativos que mostram como está o comportamento, né, do avião, do voo. Agora você imagina aqui, né, você lá a 20, 30 mil metros de altura, de repente tudo isso aqui se apaga. Você praticamente está num voo às cegas. E essa definição é muito interessante, ela tem todo sentido quando eu estou gerenciando uma empresa, quando eu estou gerenciando uma atividade. Se eu não tenho indicadores para me mostrar o caminho que eu estou seguindo, se aquilo está bom ou não, eu não estou gerenciando a empresa, eu estou indo trabalhar às cegas, eu não tenho base de comparativo, eu não sei se a operação é rentável, eu não sei se eu fiz a entrega no tempo certo, eu não sei se eu separei o produto no momento correto, eu não sei se eu atendi o pedido 100% ou não, ou seja, eu estou às cegas, beleza? Então, o que vem ser aí o BSC, né, que é o Balanced Scorecard, ele propõe uma gestão baseada em 4 perspectivas, beleza? Então aqui eu tenho, imagine você dispor de um painel que te mostra informações relevantes, né? Informações relacionadas aos principais processos do seu dia a dia. Então você tem que, como no cockpit do avião, é como se eu tivesse aqui um painel de informação me dizendo, por exemplo, quantas notas foram recebidas, quantas notas ainda faltam ser conferidas, quantos produtos foram conferidos com assertividade ou não, quantos pedidos de venda foram separados, quantos faltam, quantos embarcaram no tempo certo. Então, ou seja, eu preciso de indicadores que me deem essa noção, tá? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor o que propõe essa ferramenta, né, o Balanced Scorecard,
Vamos dar uma olhada aqui nas 4 perspectivas que ele é baseado, tá? Mas nós não vamos ficar só nessas 4, não. Ele envolve bem mais perspectivas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele tem aqui, na perspectiva financeira do negócio, na perspectiva dos processos internos, de aprendizagem e crescimento e clientes e mercado. Então, para cada perspectiva dessa, eu tenho indicadores e eu tenho metas. Eu tenho indicadores, eu tenho metas, eu tenho indicadores, metas e, para finalizar, indicadores e metas. Para todos os assuntos que envolvem esses 4 quadrantes aqui, eu consigo criar meios de mensurar os resultados, eu consigo atrelar esses indicadores a uma meta e eu consigo saber o seguinte: eu estou atingindo a meta, sim ou não? Se eu estou ok, mantenho a minha estratégia, tá certo, porque estou conseguindo atender a meta. Se eu não estou conseguindo atender a meta, o que aconteceu? Quais foram os desvios? Então, o que eu tenho que fazer para corrigir a rota e fazer com que eu consiga alcançar essas minhas metas? Beleza? Cadeia de valor, tá? Então, o que é cadeia de valor? Beleza? Então, ou seja, essa cadeia de valor, ela atribui uma vantagem competitiva dentro das organizações. Vamos dar uma olhadinha aqui. Espera aí que eu vou tomar mais um golinho d'água. Então, vejam, quando o cliente consegue enxergar valor no teu produto, e de novo, valor não é o preço do produto, é aquilo que o cliente enxerga no produto como valor, aquilo que ele olha e fala assim, vale a pena pagar por isso, vale a pena adquirir esse produto porque ele tem valor, beleza? Então, para que eu consiga gerar esse valor no cliente, através da minha cadeia de suprimentos, eu tenho aqui algumas atividades dentro da cadeia de valor. Eu tenho atividades primárias, que nós vamos falar sobre elas já já, e eu tenho atividades de apoio dentro da cadeia de valor. Então, vamos entender um pouquinho quais são essas atividades primárias e quais são essas atividades de apoio, para que elas servem, tá? Então, aqui, dentro das atividades primárias, existe a logística de entrada, ou o inbound, beleza? Então, ou seja, o que envolve essa atividade aqui? Ela envolve todo o fluxo e processo de abastecimento da empresa. É por aqui que eu vou abastecer os materiais e informações para que a empresa possa entregar para o cliente o seu produto final, beleza? Eu tenho também as operações de produção que diz respeito a transformar tudo aquilo que eu recebi de componentes, transformar em produtos ou serviços, tá? E aí eu gero saídas, as saídas dos meus recursos, que são esses caras aqui, beleza? Os meus componentes, as minhas matérias-primas, eles vão, através da operação de produção, serão transformados, beleza, em produtos ou serviços, beleza? E aí eu tenho a logística de saída, o outbound, que aí envolve a distribuição dos meus PAs, dos meus produtos acabados, beleza? Tanto para a rede de distribuição, lojas de varejo, ou diretamente para o cliente, beleza? E aí eu tenho também a questão do marketing e vendas, beleza? Aqui eu já estou na fase de envolver, de comercializar os meus produtos, tá? Então, ou seja, aquele produto que a produção me entregou, agora eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer a ligação, entre marketing e vendas, eu tenho que colocar esse produto para fora, eu tenho que comercializar, beleza? Se a empresa produziu,
não pode ficar parado no estoque. Eu tenho que dar um jeito de que esse produto chegue até o meu consumidor. Eu tenho que criar campanhas de marketing, campanhas de venda, para que eu possa desovar essa minha produção. E aí eu tenho o meu serviço de pós-vendas, que serve como suporte ao usuário durante todo o ciclo de vida do produto. Isso é importantíssimo, tá? Então, se você tem um produto, né, que ele não tem esse suporte, eu aconselho que você fuja dele, principalmente os produtos que vêm, né, a gente sabe muito bem da China, que quebrou, pode jogar fora. Não existe suporte de pós-vendas, beleza? E agora a gente vai falar das atividades de apoio, tá? Nós falamos das atividades primárias e da cadeia de suprimentos. Agora vamos falar da atividade de apoio. Então, uma das atividades é infraestrutura da empresa. Então, ou seja, como a empresa está estruturada fisicamente para dar suporte àquelas atividades primárias de recebimento, de produção, né, de expedição. Então, quando a gente olha para uma empresa, uma estrutura, né, igual essa da foto aqui, a gente já consegue imaginar que, aparentemente, essa é uma empresa que provê uma estrutura bastante robusta e eficiente para que as pessoas desenvolvam o seu trabalho, beleza? Infelizmente, não é o que a gente vê aí na maioria das empresas, beleza? Administração de recursos humanos. Então, ela garante aí a capacitação das pessoas, né? E do desenvolvimento dessas pessoas dentro dos processos, né? Então, ou seja, se precisa naquele processo de de alguma capacitação ou desenvolver as pessoas, então esse é um papel da administração dos recursos humanos. E eu tenho o desenvolvimento tecnológico, então, ou seja, é, o estudo e a aplicação dos processos, né, buscando melhores técnicas para melhores resultados. Então, a gente sabe que aqui a gente consegue aplicar uma melhoria contínua, ainda mais quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, né? O próprio nome aqui já diz, desenvolvimento. Então, o que eu desenvolvi hoje, talvez daqui a 2, 3, 4 meses, não atenda mais aquela situação. Atendeu lá atrás, mas agora o meu processo mudou, a minha exigência ou do meu cliente é diferente, e eu preciso aí aplicar tecnologias aderentes aos processos, tá? Tenho que acompanhar a evolução dos meus processos, beleza? E uma outra área é a de aquisição, que é onde ela vai fazer a compra e principalmente uma ótima negociação para que aqueles recursos que chegam lá no embalde, as matérias-primas, os componentes, cheguem principalmente no custo correto, né, e principalmente no momento que é necessário, no momento ideal, no momento que está precisando, beleza? Então, a aquisição, né, suprimentos aí, é um papel fundamental dentro das atividades de apoio. E agora falando sobre logística integrada na cadeia de suprimentos, tá? Aqui eu vou passar para vocês, a logística ela só tem valor se ela conseguir cumprir esses 8 R's aqui, pessoal, tá? Se falhar em algum deles, ela já começa a não agregar valor, tá? Então, quais Cícero, ficou mudo de novo.
Pessoal, voltou aí? Voltou. Beleza. Tá aparecendo na tela para vocês ou não? Para mim ainda não, professor. Não. Agora sim. Agora voltou. Beleza. Vamos lá. Então, falando um pouquinho aqui, né, dos 8 R's da logística. Então, a logística só vai agregar valor se ela conseguir cumprir esses 8 R's aqui, tá? Então, os 8 R's vêm do inglês, que é o right, que é o certo, né? Então, por isso que são 8 R's. Então, vamos falar aqui quais são eles. Então, o primeiro dele é o material certo. Tá? Então, não adianta. Se eu não chegar o material certo para você, pronto, já lascou tudo. De novo, quantidade correta. Também não adianta, né? Chegar o material a quantidade incorreta. Na qualidade também não adianta. Chegar o produto fora de especificação ou errado, no lugar certo. Então não adianta entregar em outro lugar, tem que ser, né, no lugar que foi comprado. No tempo certo. Então não adianta chegar um dia depois ou 3 dias antes, tem que ser no tempo que está no tempo correto. No método adequado, na maneira adequada, no custo correto, com a boa impressão do material. Então não pode chegar variado, não pode chegar com custo incorreto. Então, ou seja, esses são os 8 R's que a logística tem que entregar para que, né, a logística demonstre aí o seu valor dentro da cadeia de suprimentos. Beleza? Ô, E aí, Cícero, um dos... Oi. desculpa atrapalhar, sumiu aqui os slides. Não sei se para alguém mais sumiu. Todo mundo ou só para você? Para alguém mais? Para mim tá aparecendo, professor. Para mim tá normal. Para mim tá normal. Então você vai ter que sair e entrar de novo, viu, Cleber? Tá, tô saindo, entrando, voltando. Beleza. Deixa eu aceitar de novo aqui, peraí. Beleza, agora tá tranquilo, Cleber? Bom, vamos seguindo. Bom, aí dentro desse contexto, a tecnologia, ela é a principal ferramenta nesse processo, tá? Porque assim, ó, a tecnologia, ela tem aí ferramentas, né? Consegue contribuir para coletar, para tratar e distribuir todas as informações em tempo e de maneira adequada, tá? Então, né, dito isso, é possível a gente considerar como elementos da tecnologia os sistemas que a gente utiliza, incluindo aí qualquer tipo de software, ERP, WMS, né, os hardwares, né, empregados nesse tipo de coleta de dados, né, como coletores, como leitores, né, scanners, né, etiquetas inteligentes, tal, tá, para conseguir coletar essas informações em tempo hábil e de maneira adequada e distribuir por toda a cadeia de abastecimento, tá? Então, vamos falar rapidamente aqui só algumas soluções de TI, né, que são aplicadas à logística, tá? Eu não vou me estender muito na explicação, vou falar só um pouquinho da ferramenta. CRM, que ela tem aí o relacionamento com os clientes. Então, ela tem aí praticamente a vida dos clientes na mão. Sabe quando comprou, qual foi a última compra, qual é o produto que mais compra, qual foi o último preço que pagou, se aquele cliente ele é muito exigente, se ele reclama muito ou não. Então, ou seja, o CRM é um Customer
Relationship Management. Aí que bonito. Nada mais é do que um gerenciamento do relacionamento com o cliente, tá? E, inversamente, a gente tem o CRM, que vai tratar dos mesmos tipos de informações, só que agora voltado para o fornecedor. Tá? Do jeito que eu tenho a vida do cliente na mão, eu também tenho a do meu fornecedor. Tá? Com o produto que eu compro dele, se aquele produto, se ele entrega no prazo, se ele entrega o produto com ou sem qualidade. Então, eu sei todos os eventos que acontecem, tanto com o meu fornecedor, através do CRM, tanto com o meu cliente, através do CRM. Beleza? Então, o C é de Customer, que é cliente, e o S é de Supplier, que é fornecedor. Beleza? Um outro bastante conhecido é o ERP, tá? Que vai planejar todos os recursos da empresa. Que ele vai aí planejar as necessidades de distribuição, tá? Mas hoje eu falo para vocês que ele está esse tipo de atividade está incorporada aqui no ERP, tá? Então já passa a ser um só, tá? O CSM, que é o Supply Chain Management System, também está incorporado, né, dentro dos grandes ERPs, o SAP da vida, o TOTUS, tá? Mas aqui vocês têm eles destrinchados individualmente, beleza? E aí a gente chega no WMS, que esse é um dos mais, ou é o mais importante software de gerenciamento de sistema de armazém, de estoque, tá? De logística mesmo, tá? Inclusive, sábado agora eu estou dando um curso de WMS aqui no VCOM, beleza? Justamente para falar o dia inteiro de WMS. São 8 horas falando de WMS, o que faz, o que não faz, os conceitos, como que aplica, como que implanta. É bastante interessante. Eu sugiro que vocês se aprofundem mais nesse tipo de ferramenta, beleza? Então, se tiver a oportunidade de se aprofundar mais nos conceitos de WMS, o que que faz, como não faz, porque o que eu noto assim, aqui alguns alunos, eu trabalho, né? Eu pego o coletor, eu saio lá bipando, ótimo, beleza, mas você sabe o que está por trás, né, dessa tecnologia, né? Você sabe como é que se configura, né, como é que faz a implantação do sistema, como é que você recebe as tarefas no coletor, como é que você encaminha essas tarefas, como é que você faz o endereçamento. Então, isso é importante vocês saberem, não só operar o sistema, tá? Algumas empresas que, e às vezes eu faço o processo seletivo para algumas empresas de logística, eles já estão colocando, né, várias empresas já colocam no currículo o seguinte, não é, olha só, não é nem desejável, tá? É imprescindível conhecimentos na ferramenta WMS, tá? E quando ela fala conhecimento, não é experiência trabalhando em WMS. É assim, ó, você conhece a metodologia do WMS? É isso que ela quer saber. Por quê? Porque ela tem lá, na operação dela, ela tem um software de WMS gerenciando. Então, o que ela vai fazer com uma pessoa que não conhece, não entende o que é um WMS? Beleza? Até para você puxar carrinho, descarregar caminhão, você precisa conhecer a ferramenta, porque você vai descarregar bipano, você vai carregar o caminhão bipano, usando o WMS. Então, gente, beleza? Toda vez que você tiver oportunidade de aprofundar o conhecimento em WMS, beleza? Façam isso. Vocês não vão se arrepender. É o principal software aí que vai aí nortear e vai gerenciar a carreira de vocês, beleza? Igualmente ao WMS, eu tenho o TMS, só que agora voltado para sistema de transporte em si, tá? Mais focado aí, onde existe muita frota de caminhão, ônibus ou até mesmo veículos, tá? Veículos pequenos, tá? Então aqui eu tenho o WMS voltado 100% para gerenciamento de armazém, estoque, tá? E eu tenho o TMS 100% voltado para o gerenciamento de
transporte. Então, aqui eu controlo meus caminhões, minha frota, consumo de combustível, consumo de pneu, eu consigo controlar tudo aqui, beleza? E nós chegamos na gestão de compras, tá? Que é, né, um outro ponto importante dentro da cadeia de suprimentos, né? É a decisão estratégica de compras, né? Então, aqui vai falar sobre quais os produtos ou serviços devem ou podem ser produzidos ou comprados, né? Que é o make or buy. Então, é produzido ou comprado. Nós já falamos um pouquinho, né? Acabamos de falar da revisão do processo de desverticalização da cadeia de suprimentos, ou seja, passar a atribuição a um terceiro, né? Então, ou seja, a gente vai falar um pouquinho agora quais são os produtos dentro da minha empresa, os componentes, onde eu vou decidir fabricar internamente ou comprar isso já pronto do mercado, beleza? Bom, só como exemplificação aqui, as compras elas ainda podem ser gerenciadas por meio da ponderação dos fatores relacionados à dificuldade de compra, ou seja, o risco de compra, tá? Versus aí a importância estratégica daquele produto, tá? Então, é só uma representatividade. Então, ou seja, quais são, né, as dificuldades, o risco de eu comprar aquele produto. Então, ou seja, se há um risco muito grande de eu comprar o produto, será que não seria interessante eu fabricar? Será que eu comprando, quem está fornecendo vai fornecer na mesma qualidade que eu preciso? Então, são algumas ponderações que se deve ter aí entre decidir comprar ou fabricar um produto, beleza? Então, a gente tem aí é possível a gente distinguir, né, os tipos de compras e criar para elas algumas estratégicas específicas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na imagem, que nos mostra aqui o portfólio dessas estratégias. Então, imagine que eu tenho aqui compras de itens e produtos que não são críticos, são itens, produtos de rotina. Então, a estratégia de rotina se concentra na redução do esforço de aquisição, para que eu possa diminuir, reduzir os meus custos. Então, por exemplo, aqui eu consigo ter a diminuição de variedade ou padronização. Então, para quem lembra do exemplo que eu dei na aula, quando nós passamos por esse ponto, foi a questão que a pessoa, e isso já foi um fato verdadeiro, ela padronizou aqui, ela tinha um produto que, para confeccionar esse produto, usava-se lá 5 tipos de parafusos. Às vezes, alguns com medidas um pouco diferentes, mas coisas de milímetros entre um e outro. Tipos de parafusos diferentes. Então, qual foi a sugestão dada? Vamos fazer, mudar aqui o conceito desse projeto para que eu utilize um tipo de parafuso somente e não de 5, tá? Então, o que a pessoa fez aqui? Ela padronizou a operação, ela padronizou o produto. Com isso, ela reduziu o custo, porque agora ela compra em grandes quantidades um produto só. Antes ela comprava 5 itens em menor quantidade. Agora ela pode comprar 5 vezes mais aquele produto, mas de um item só. Beleza? Então, são itens de compras não críticos. Beleza? Compras de gargalos. Então, a estratégia aqui é manter fontes de fornecimentos e firmar contratos de longo prazo. Então, quando você firma um contrato de longo prazo com o fornecedor, ele é obrigado a manter estoques regulares. Então, você não está comprando todo mês, uma quantidade X ou Y, que dependendo do produto, se você não firma contrato, você liga para o fornecedor e ele fala assim, olha, não, acabou a matéria-prima, ou então houve uma venda muito grande para um cliente X e eu não tenho mais o produto. Então, só que esse item para você é gargalo, é crítico na tua produção.
né? Então, você que você faz uma estratégia aí de firmar uma parceria, de fazer contratos de longo prazo, que, né, obriguem aí o fornecedor sempre a manter uma reserva para você. Então, se acontece aí um aumento na demanda por conta de um outro cliente, ele sabe que aquela cota que ele tem não pode vender porque ela está amarrada ao seu contrato de fornecimento. Beleza? Compras e alavancagem. Então, é uma consolidação de volumes e a integração operacional dos fornecedores, né? Ou seja, eu consigo alinhar com os meus fornecedores, fazer uma integração operacional, tá? Desses fornecedores, onde eu posso, em algum momento da cadeia de fornecimento, por exemplo, ter um produto que ele precisa. Imagine que eu tenho um produto que ele é parte de um produto final, por exemplo. Então, eu tenho um produto que, para ele ser montado, ele vai passar por 5 tipos de montagem, por exemplo. Então, ao invés de eu comprar um componente de um fornecedor, um componente de outro fornecedor, e, né, juntar esses 2 componentes, eu posso consolidar esse tipo de produto em um único fornecedor, ou 2 fornecedores, que eles já fazem para mim essa pré-montagem, vamos dizer assim. Então, eu consigo usar estratégias aqui para eu alavancar essas compras, né? Fazer com que o meu fornecedor ele monte parte do processo para mim, beleza? E aí a gente chega em compras estratégicas, em compras críticas, tá? Que são aí compras concentradas em um único fornecedor específico. Essa é uma compra crítica. Se eu tenho somente um fornecedor específico para esse tipo de compra, eu tenho que fazer um tratamento especial desse componente, porque aquele fornecedor só tem ele que me fornece, né, aquele produto, ou seja, por condições técnicas ou não. Então essas são os tipos de compras, né, que eu tenho que montar uma estratégia para cada uma delas, beleza? E aí a gente tem a chamada inteligência corporativa. Então, vamos falar um pouquinho, tá? Então nós falamos aí nas últimas sessões e entendemos aí o diferencial competitivo, né, dentro da cadeia de suprimentos, que esses diferenciais vão agregar valor ao meu cliente, vão agregar valor ao meu produto, tá? A gente viu que para chegar a esse ponto, nós temos que elaborar aqui os projetos, nós temos que implementar a estratégia desses projetos, como é que eles serão feitos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai juntar tudo isso. Espera aí, que está entrando mais aluno agora, espera aí. A gente vai juntar tudo que a gente viu aqui para transformar isso em informações úteis que serão, né, que servirão para que os gestores transformem em inteligência organizacional, beleza? Então, a gente está falando dentro de um mundo corporativo do conceito Business Intelligent, o famoso BI. Talvez você já tenha ouvido falar em BI, mas nunca soube o que é o tal do BI. Né? Não é o Pedro BI, não, é BI de Business Intelligence, beleza? Então, ou seja, traduzindo inteligência de negócio. E eu só consigo transformar, fazer com que o meu negócio se torne inteligente quando eu tenho informações, beleza? Então, a gente vai entender um pouquinho como é isso, tá? Então, o conceito é definido como um conjunto de aplicações e métodos que dão aos gestores uma visão geral da organização, uma visão como um todo, tá? Então, ou seja, o business inteligente, ele extrai inteligência a partir dos dados que a empresa vai montando, dos dados que a empresa vai gerando, tá? E ele tem como objetivo converter todo esse volume de dados, todo esse monte de dados em informações relevantes,
por meio de relatório, por meio de indicador, né? Relatórios analíticos, e aí sim, por meio, né, de juntar, de fornecer esses dados, eu começo a utilizar esse conhecimento para eu tomar decisões estratégicas. Vamos facilitar essa visão a partir da seguinte figura. Imagine aqui, ó, você tem todo, né, um volume de dados da tua empresa. Então, a tua empresa está todo momento gerando dados. Dados de entrada, dados de conferência, dados de abastecimento de produção, dados de produção, dados de estoque, dados de tempos de atividades, dados de separação de pedido, dados de produtos que foram separados. Então, eu tenho um monte de dados, eu tenho um banco de dados. E aí, o que acontece? Eu começo a pegar um dado daqui, outro dado daqui, um dado relevante daqui, e eu consigo montar uma informação com esses dados, tá? Então, se você... Vamos imaginar o seguinte dados. Por exemplo, eu chego e falo assim, quantos produtos foram produzidos e deram defeitos? Essa informação eu não tenho, mas eu tenho dados dentro do meu sistema que estão em algum lugar eu tenho esse dado aqui, tá? Então, se é uma empresa que tem aí o controle de qualidade dos produtos que são produzidos, geralmente, então vamos imaginar, eu tenho aqui aquela minha fabriquinha de drones, eu produzo lá um pallet que tem 100 drones, por exemplo, está produzido, pronto para ser vendido. Mas antes de ser vendido, eu quero tirar 1 ou 2 drones e fazer alguns testes. Vou ver se ele liga, vou ver se todas as hélices funcionam, se a câmera está ok, se obedece os meus comandos de voo, tal, esquerda, direita, baixo para cima. Então, eu faço uma bateria de teste com esses drones. E aí, eu chego à conclusão que, sei lá, a cada 100 pallets eu acabo não dando total qualidade, não passou no controle de qualidade, sei lá, 5, 6 drones. Isso virou um dado, mas não é uma informação ainda, tá? A informação é quando eu vou e pego esse dado, sei lá, qual foi a data que ele foi fabricado, e quanto tempo que ele foi feito o teste, que tipo de teste, tudo isso é dados. E aí eu junto essa informação, com essa informação eu tenho conhecimento, então aqui já tenho informação que, por exemplo, a cada 1000 drones fabricados, 10 apresentam problema A, B, C e D. Isso virou informação. Essa informação, ela gera um conhecimento. E aí, em cima desse conhecimento, é que eu tomo uma decisão. Aí vem a inteligência. Tá? Então, veja, é uma sequência de dados. Dados geram informação. Informação gera conhecimento. E conhecimento me dá o poder de inteligência de tomar a decisão, tá? Seja ela qual for. Então, esse é o fluxo de transformação no business inteligente. Beleza? Então, vamos lá. Mas como é que funciona essa sistemática? Beleza? Então, o business inteligente considera que a cadeia de valor e com o uso da tecnologia, tá? Esquece que isso aqui, sem tecnologia, pessoal, não funciona, beleza? Você tem que ter um sistema buscando tudo isso. Nós falamos aqui, são poucos dados, né, no nosso quadro, mas empresas aí geram diariamente milhares e milhares de dados, né, que precisam ser transformados em informação. E na unha você não transforma, tem que ter um sistema transformando isso em informação, beleza? Então, com o uso da tecnologia, aí sim, faz acontecer aquele fluxo que a gente acabou de ver, tá? Então, apenas um exemplo demonstrado, algumas ferramentas de TI para a coleta de dados e transformação de informação. A gente consegue ter isso muito bem nos sistemas ERPs, nos sistemas CRM, que vai controlar
né, ou vai gerenciar todas as informações dos meus clientes e também o CSM, que gera aí todas as informações dos meus fornecedores. Então, ou seja, todo esse monte de informações, elas são encaminhadas para um data warehouse, né, que é um armazenamento de dados, beleza? Então, aqui o armazém de dados, que concentra essas informações referente às atividades da informação, né, dentro da empresa. Isso é consolidados e os softwares de BI, beleza? São softwares, eles vão lá e buscam, coletam esses dados e geram informação para tomada de decisão. Então, ou seja, aqui eu tenho softwares de BI pegando isso aqui, esses dados e transformando em informação. Tá? Eles vão compilando, eles vão... se vocês já viram aquelas televisões que tem em algumas empresas, aqueles painéis com um monte de indicador, com gráficos rodando online, quem está fazendo a coleta de dados online é um programa de BI, tá? Que vai transformando esses dados em informações online. Quanto produto foi separado, qual é o separador que separou mais ou menos, quantos pedidos foram atendidos, quantos pedidos ainda não foram atendidos, quantos pedidos foram atendidos na sua totalidade ou não, tá? Então, tudo isso vai acontecendo online e aqui é como se fosse um robozinho, que é esse programa, coletando esses dados, transformando em informações. Consequentemente, daí para frente, a gente já conhece a sequência, conhecimento e inteligência. Então, se eu tenho lá um robozinho, olhando os meus dados de, vamos pegar aqui, pedidos separados, eu tenho 10 colaboradores, tá? E aí eu olho que ao meio-dia eu separei 20 pedidos. Me deu uma média aí, né? Opa! Me deu uma média aí de 2 pedidos por separador. Aí eu tenho essa informação, me transforma em conhecimento, que aí eu tenho aqui o poder de tomar decisão, de falar assim, peraí, o que está acontecendo? Até o momento, das 8 ao meio-dia, 10 operadores separaram 2 pedidos cada um, tem algo errado. Tá? Então, ou seja, qual é o poder do BI aqui nesse processo? É gerar essa informação para que eu tenha, né, um conhecimento do que está acontecendo, o porquê que isso está acontecendo e para que eu possa tomar uma decisão. Beleza? Então, só para a gente ver aqui como é que funciona esse fluxo, né, de todos esses dados, né, transformar em informações e virar aqui uma sistemática do business inteligente. Aqui eu tenho, né, no meu RP, meu CRM, né, uma troca de dados aqui muito grande entre eles. Então, eu junto todo esse banco de dados, jogo aqui no meu nível de armazém de dados, né, e alimento o BI que transforma tudo o que está acontecendo em informações. Beleza? Pessoal, e com isso a gente finaliza aqui a nossa revisão de hoje. Eu vou parar de gravar aqui.